Espiritualidade e culturas, a gente pensa no primeiro momento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são dois temas assim bastante diferentes. A espiritualidade, ela toca a nós, a nossa espiritualidade. Não estudamos a espiritualidade dos outros. Não era para falar sobre a espiritualidade dos índios ou dos afro-americanos. Um pouco aquilo que nos move, a nossa mística, o que junta todas essas atividades nossas no dia a dia, numa vida inteira. E culturas parece um tema que foi assim mencionado, alguém queria falar sobre as culturas, então juntamos culturas e espiritualidade. Eu vou tentar costurar um pouco os dois temas e afunilar. A espiritualidade, às vezes falamos também da mística. A mística é algo que nos faz inteiro, que nos faz integral. E com isso ela responde de uma certa maneira a essa fragmentação dessa pós-modernidade, onde temos 1000 atividades, onde tem tantos grupos diferenciados e onde às vezes é difícil encontrar um centro, um eixo. A espiritualidade, a mística é o nosso eixo. E na mística nós procuramos assim a essência da vida. Além de tantas coisas que fazemos, qual é a essência de tudo isso? De todas essas atividades. O Lévi-Strauss falou uma frase bonita no final de seu livro Tristes Trópicos, onde ele fez pesquisa nos Nambiquara, nos Pororo, aqui no Brasil. Então ele diz: eu descobri com os índios a essência da vida. A essência da vida além da sociedade e aquém do pensamento. Então, nós estamos sempre divididos. A sociedade com estes conflitos em que vivemos e o pensamento, o logos, que vem da Grécia, assim, os conceitos. E tem algo que costura, além da sociedade e aquém do pensamento, aquém do logos, a nossa vida, esta essência que é poesia, que nos faz sempre sair das nossas colmeias, das nossas prisões, dos desligar e desligar, de novo partir e repartir. Esta essência da nossa vida, a gente precisa sempre se perguntar: qual é essa essência da minha vida? E esta essência da vida, ela é ao mesmo tempo, ela é ampla, ela é holística, ela atinge o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nossas emoções. E, ao mesmo tempo, ela nos leva, nos conduz ao universal e ao local. Ao universal, porque compreendemos a nossa missão, a nossa tarefa, a partir de uma universalidade que hoje é muito questionado. A gente fala muito da globalização. Globalização não é universalidade, porque a globalização parece que integra todo mundo, mas integra, na realidade, só os mercados e exclui uma grande parcela da humanidade. A universalidade, não. Nós somos universais, nós temos um horizonte universal, porque pensamos até os confins do mundo e pensamos não excluir ninguém. Então, a universalidade, a partir do Evangelho que vivemos, não é uma nova maneira de querer dominar o mundo. É a alternativa à exclusão. Nós somos universais porque não excluímos ninguém. E todos são convocados para a plenitude da vida. Então, essa nossa espiritualidade
que experimentamos no caminho, cada dia, e a experiência pascal. Experiência pascal, cada dia, a experiência de vida e morte. Mas a experiência também que a vida é mais forte do que a morte. É sempre a experiência da vitória da vida sobre a morte, da resistência da vida contra a morte. E por isso, no meio das lutas, a espiritualidade, a mística, a contemplação, ela não nos afasta das lutas. Ela nos leva ao centro das lutas, ao centro dos conflitos, nesta paixão da boa nova, de levar uma boa notícia. E a gente podia se perguntar o que temos a oferecer ao mundo, assim, como militantes e como místicos, como lutadores e como contemplativos. O que temos a oferecer ao mundo? Temos a oferecer ao mundo aquilo que o mundo não tem. Este mundo em que vivemos neste momento é um mundo da acumulação, um mundo do lucro, um mundo que não procura, que faz de fato do outro um cliente. O irmão se torna cliente. E as relações humanas se tornam relações de exploração e de mercado. Então, neste mundo, o que podemos oferecer? O que podemos oferecer é a gratuidade radical da nossa presença. Eu penso no cristianismo, o essencial do cristianismo é a gratuidade. É o mais difícil de viver. Esta experiência pascal, ele deu a sua vida para nós. Para ninguém precisa ser mais crucificado nesta história. Era gratuidade radical para sempre. E o nosso serviço só é alternativo quando conseguimos fazer, em alguma maneira, essa gratuidade na nossa vida. E essa gratuidade que exige de nós rupturas profundas. Os pobres com os quais trabalhamos, os povos indígenas, eles não reivindicam ser reincorporados a este mundo, os excluídos, não querem ser de novo colocados lá dentro. Eles reivindicam o outro mundo. E por isso, nós pleiteamos, nós vivemos em todos os nossos gestos, de uma ou outra maneira, vivemos a ruptura com este sistema. O Evangelho é profundamente antissistêmico. Se só vivemos assim, remendos em odres velhos, vivemos reformas, assim, um pouco melhor, vamos melhorar um pouco esse neoliberalismo, essa globalização. Claro que tem etapas, que tem a etapa que você precisa de um emprego dentro deste sistema para sobreviver. Mas este não é o horizonte. O horizonte é romper com este sistema. E este sistema não é perfeito, nenhum sistema é perfeito, por isso o Evangelho é sempre antissistêmico e nas rachaduras, nas fendas deste sistema. Aí vamos plantar os sonhos dos pobres e dos outros, os nossos próprios sonhos também, porque se nossos sonhos não vão além da fartura de uma mesa, se não vão além de ter um apartamento, uma casa e um quintal, se não vão atrás daquilo que chamamos sentido de vida, esperança para todos, então o nosso sonho é pequeno. Então este sonho vai envelhecer logo. Agora, como fazer isso? Claro, essa ruptura não exige só de nós estas rupturas pequenas. Exige também que nós estamos dispostos para romper, por exemplo, com essas elites que se apropriaram
a riqueza deste planeta, deste continente e deste país. Porque nós poderíamos pensar, bom, a utopia podia ser a socialização da riqueza da classe média, mas o continente não dá, o planeta não dá para socializar os bens que as elites se apropriaram. Não dá para todos. Precisaríamos 5 planetas diferentes para todo mundo poderia ter seu carro e todo mundo poderia sua casa, sua mansão, seu luxo e as comidas. Então, esse mundo globalizado, esse mundo pré-industrial, essa nova civilização, ao contrário do estágio anterior, que precisavam, de uma certa maneira, os operários, os explorava, mas agora não precisa mais, porque está produzindo para poucos, para satisfazer poucos e se renovando rapidamente, em pouco tempo, 2 anos, você precisa de um novo computador, porque já não serve mais. E, com isso, as elites mantêm o sistema. Então, a diversidade para as elites, se você vai hoje numa padaria, assim, no bairro classe média, então tem boutique de pão. 60 pães diferentes você pode comprar, enquanto 1/3, a metade da população não tem o pão de cada dia. Então, nessa base da boutique de pão, não podemos socializar a riqueza e o bem-estar. Então, a proposta, claro, inclui a desapropriação das elites. A desapropriação das elites. Para que estamos tão próximos com os excluídos ou com os explorados? Para pensar este horizonte e este bem-estar que é possível para todos. Por isso precisamos mudar. Eu penso, estamos frente a uma ruptura com essa civilização que não consegue mais abastecer, não consegue mais criar bem-estar e garantir o futuro para a maioria da população. Por isso é importante que em nossa mística nós realmente sonhamos alto e em pequenas doses incluímos isso e vivemos isso cada dia, porque não acredito mais em etapas finais. A etapa final tem que estar presente em cada passo que andamos, que caminhamos. Então, se sonhamos um mundo novo, este mundo novo há de aparecer na caminhada, no caminho cada dia. Não vamos passar por cima de cadáveres para chegar depois à felicidade, à sociedade sem classe, o que for. Então, Jesus disse por causa disso, nunca falou, eu sou a chegada, ele falou, eu sou o caminho. Então, não é importante chegar e nós temos horizontes, talvez nunca vamos chegar, são horizontes regulativos assim, que como refletores nos passam luz para o dia a dia, nos dão sentido. Por que estamos aqui? Por que estamos lutando e batalhando? Estamos lutando para que todos possam participar desta riqueza da vida, dessa beleza do mundo que é possível para todos, mas não socializando da classe média para cima. Isso não é mais possível. Então, a nossa mística, a nossa espiritualidade, ela inclui sempre a luta e contemplação. Luta e contemplação. E na luta somos contemplativos. Nós não lutamos porque somos neuróticos ou temos problemas assim com o passado. Nós lutamos na santa paz, eu diria. Na santa paz para um mundo novo. E as culturas, como entram as culturas com suas lógicas, as culturas que são projetos de vida, portanto são utopias também, sempre as culturas.
projetos de vida. Essas culturas entram nesta nossa reflexão como essa grande diversidade, não essa diversidade da boutique dos pães, que atrás dela não tem projeto de vida, tem um não projeto. Agora, essa diversidade dos povos do planeta, povos indígenas, diversidade das línguas, para construir uma nação pluriétnica e pluricultural, ela entra como uma bandeira, primeiro, antitotalitário. O sistema colonial totalitário sempre procurou homogeneizar, reduzir a diversidade. Porque a diversidade, ela em si já é uma resistência. Em si é uma resistência. Os índios, eles sobreviveram 500 anos, não porque eram pobres, sobreviveram porque resistiram a partir dos seus projetos de vida, tinham sonhos, e tinha a possibilidade de cair através de sua diversidade na clandestinidade. Então, este conceito cultura é relativamente novo. Fim do século XIX, início do século XX, surgiu esse conceito que nos faz sempre pensar culturas, no plural. Antes, ele, de uma certa maneira, substituiu o conceito filhos de Deus, que era uma visão totalmente diferente. Filhos de Deus partiu do pressuposto que tinha um casal perfeito e este casal cometeu pecado, degenerou, foi expulso do paraíso, confusão babilônica. Então, na Bíblia tem uma certa compreensão, ou ao menos dá para interpretar assim, que a pluralidade é confusão. Então, os missionários que chegaram sempre quando encontraram esta grande diversidade das Américas, a interpretaram em chave de Babilônia, confusão. José de Acosta, no Peru, que era provincial, lá, então falou, encontrei neste Peru, até Paraguai, na época ainda Bolívia, Argentina, encontrei mais de 600 línguas. Na antiga Babel só tinha 70. E o padre Antônio Vieira, quando passou por Amazônia, também voltou, escreveu 150 línguas. Na antiga Babilônia tinha 70 línguas. Então, duas Babilônias que encontrei, que não podemos trabalhar com duas Babilônias. Então, o que propuseram? A redução da diversidade. E que a diversidade que nos dá a graça e a força e o projeto e a fantasia e horizontes. Não vamos afunilar todos os horizontes, não. Então, essa diversidade foi vista assim quase negativamente, porque no início era unidade e depois veio essa pluralidade, e esta pluralidade ligada à Babilônia, à confusão. Depois, século XIX, então veio o Darwin e a evolução. Então, nada mais que um casal perfeito que degenerou, pelo contrário, agora é a evolução através dos animais, milênios de anos, levou a um chimpanzé, e levou a um Homo sapiens, e levou a nós. Então, a evolução é uma linha crescente. Quer dizer, a diversidade faz parte da construção das sociedades humanas. Então, a diversidade não é desfazer uma unidade que previamente existiu. A diversidade das culturas é a emancipação do reino animal. Então, isso nos permite hoje ver essa diversidade muito positivamente, embora que precisamos já pensar também. Esta evolução, ela pode ir em várias direções. Nós não temos, assim, um script para onde ela vai. E hoje estamos nesta situação que uma parte da humanidade é excluída não só do emprego, mas da civilização. Da civilização. E se você fica 10 anos na rua, se teus filhos nascem na rua, nesta miséria,
você conseguiu matar toda a resistência, toda a possibilidade de se organizar. Por isso, você pode hoje, não só pela genética, mas também pela genética, criar subespécies humanas. E a evolução humana, ela pode também regredir. Por isso temos uma enorme responsabilidade hoje para com o conjunto da humanidade, para não... As elites se aproveitam e os outros degeneram. No século XIX ainda, os reis tinham o mesmo acesso à saúde e à educação como os camponeses. Lá, os reis da França, a mulher dele morreu no parto e a criança morreu como a criança e a mulher do camponês. E na corte de Versailles eram tão analfabetos como também os camponeses. Agora não. Agora tem acesso privilegiado à saúde e à educação. E com isso, eu volto a insistir, você pode criar novas elites e novas subespécies. Você pode criar manadas de gente, e não mais populares que tenham força de reverter o processo. Por isso, eu digo, isso faz parte da contemplação do mundo que falamos disso, porque como podemos ser contemplativos, místicos, sem levar tudo isso no nosso coração? Neste momento vivemos num mundo onde por um lado estamos todos próximos e por outro lado estamos muito distantes uns dos outros. Os meios de comunicação, podemos partilhar a palavra, partilhamos imagens e estamos conectados pelos negócios, pelo capital, pelo lucro. Qual é a mensagem nesta conectividade? A gente poderia pensar que tem também vantagens, porque podemos ser solidários de imediato, sabemos os problemas, não podemos mais dizer que não sabia, somos envolvidos e nos sentimos muitas vezes extremamente frágeis. O que fazer? Nosso coração ardente, mas nossas mãos amarrados e nossos pés amarrados. Eu penso que é preciso refletir sobre nossa missão específica. Qual é nosso papel específico junto aos excluídos, junto às classes populares, aos povos indígenas? A nossa missão não é construir um mundo paralelo, uma fábrica, um hospital, uma escola ao lado que depois funciona melhor ou são mais caros às vezes depois do governo. Nossa missão não é construir um mundo paralelo, mas um outro mundo. Nossa missão não é imitar esse mundo. Essas são as 3 etapas que poderíamos inclusive mostrar no povo de Israel quando foram para a Terra Prometida. Então queriam ter reis, porque os outros tinham reis, hoje diríamos, entrar de cheio assim, no neoliberalismo, com toda essa maquinária, porque os outros também têm, defender contra a máquina com a máquina. Então, esse foi o melhor caminho para eles perderem a terra. A terra foi dividida, o reino do norte e o reino do sul, cativeiro babilônico, cativeiro assírico. Então, no cativeiro pensaram, foi errado, acomodação, adaptação a esse mundo foi errado. O que vamos fazer? Então, fizeram o contrário, agora vamos nos fechar. Então, quando voltaram da Babilônia, então se fecharam. O livro fala depois dos muros que se construíam em torno de Jerusalém, os muros em torno do templo e os muros em torno da cabeça, que era o legalismo. Estes
muros na cabeça são sempre os muros mais perigosos. Então veio Jesus e disse, não era nem adaptação, acomodação, a modernidade, diríamos hoje, nem fechamento, que criamos ilhas de um mundo salvo, um mundo melhor. Somos fermento. Estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a nossa tarefa. Então, nesta alternativa messiânica, qual é a nossa possibilidade de contribuir para transformar, para realizar as pequenas utopias, para ajudar aqueles que são excluídos a construir um outro projeto. Missão, Evangelho, nossa militância cristã produz sinais de justiça, imagens de esperança. Este é o específico. Sinais de justiça. Não podemos realizar toda a justiça, mas sinais em cada gesto, em cada obra social, em cada atividade, há de relucir um sinal de justiça, uma obra de justiça. A obra de justiça, afinal, é fazer alguém viver. Justiça está ligada à vida, a justiça da ressurreição. Deus rasgou a sentença da morte do seu filho e o fez ressuscitar. Esta é a justiça definitiva, ressurreição. Então, justiça sempre está ligado a ajudar alguém a se levantar, alguém recuperar a sua vida, alguém ressuscitar. Então, esse é o primeiro. Sinais de justiça. E o outro específico nosso, imagens de esperança. Que o mundo mais precisa hoje é esperança. Até os privilegiados perdem o sentido de vida, então recorrem à droga. E os pobres recorrem, às vezes, para o templo onde se promete milagres, ou para o bingo, onde aguardam a sorte. Então, a sorte, os milagres, ou a droga. Atrás disso aparece um mundo em desespero. Então, nossa missão é fazer emergir, criar imagens de esperança. Mas essa esperança não é uma nova forma de ideologia ou disfarçar os conflitos, mas ver as possibilidades nestas fendas que eu falo sempre. Nestas rachaduras, ver uma flor crescer. O sistema é imperfeito. Então, estas imagens de esperança, através de que nós somos assim capazes de gerar, como gerador de luz, gerar esperança. A primeira esperança é a nossa presença. Os povos indígenas sempre dizem isso, quando vocês estão aqui na luta, quando lutamos pela terra, isso para nós é a expressão da fé de vocês, expressão de sua crença, de sua convicção, e aí se prova, aqui é verdadeiro. Então, a presença, os pequenos gestos, a própria palavra, a nossa palavra pode gerar esperança, apelar à vida, mostrar horizontes. Então é importante que nós nos cuidamos também um pouco. Nós cuidamos sempre dos outros. Agora é importante que nós cuidamos também desta esperança, que nós nos perguntamos, somos geradores de esperança ou fazemos parte assim deste grande pessimismo, deste grande marasmo no mundo? Agora, a autoajuda melhor é sempre a entreajuda. Então, hoje tem bibliotecas de livros sobre autoajuda. Eu digo sempre, a melhor ajuda que podemos prestar para nós é ajudar os outros. Porque essa vida em letras grandes assim, essa vida
que faz o sentido do nosso trabalho. Como o poeta diz, essa vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem viveu. E viver é viver junto com os outros e para os outros. E aí cresce a vida e a esperança. Essa vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem viveu. E viver é viver junto com os outros e para os outros. E aí cresce a vida e a esperança.